Vamos lá então, tudo bem? Vamos começar então mais um vídeo. Como pensar positivo em tempos de crise. No caso, nós estamos com uma crise muito grande no momento, mas esse vídeo vai servir para qualquer tipo de crise que você tiver na sua vida. As crises menores ou as crises maiores. De qualquer forma, o pensamento ele é fundamental para que a gente aprenda a tirar um proveito da crise, inclusive. Não é? Porque toda crise nos impulsiona para um tipo de oportunidade. Ou de repente até para nos tornarmos mais humildes, para fazer com que a gente se reflita sobre alguma situação que numa situação confortável isso não aflora, a gente não conhece, ou mesmo desenvolvendo algum potencial em nós que se não fosse pela crise a gente não conheceria. Então de qualquer forma, o pensamento, trabalhar o pensamento é uma coisa importante. Acontece que muitas vezes a crise acaba afetando nós de uma forma negativa, ao ponto de nós abaixarmos a nossa estima e não conseguirmos sair daquela crise. Porque isso, na maioria das vezes, faz com que a gente pense negativo sobre aquela situação. Mas então, como pensar positivo? Pensar positivo dá mais trabalho, né? Claro, porque se não fosse assim, muitas pessoas no mundo pensariam mais positivo do que negativo, mas nós vemos que não é bem assim que funciona. Para isso, então, a gente precisa nos educarmos sobre o pensamento positivo. Isso não nos ensinaram na escola, desculpa. E a nossa educação normal não nos passou esse tipo de conhecimento. Então é como se fosse quase que um tabu, porque pensar positivo envolve também mexer com as emoções, mexer com crenças, mudar uma série de padrões estabelecidos ali que a gente aprende, principalmente naquela fase do 0 aos 9 anos, que é o período hipnótico, onde a gente olha através dos 5 sentidos e não temos ainda a capacidade de julgamento, de pensamento e de escolhas. A gente simplesmente aprende os sinais que estão sendo enviados para nós e esses sinais são extremamente complexos e fortes e vão aos poucos, à medida que a gente vai vendo e entrando em contato, ficando no nosso inconsciente. E essa bagagem do inconsciente vai determinar a sua maneira de pensar durante toda a sua vida. Por isso que muitas vezes você quer fazer alguma coisa, mas aquelas crenças, aqueles valores do seu interior acabam criando obstáculo para a sua realização. Então, e por que a gente tende a pensar mais negativo do que positivo? Vamos pensar comigo. Normalmente a gente fica mais preso ao passado, por problemas e questões que a gente passa na vida e que normalmente nos mexe com a gente emocionalmente. Então aquilo vai trazendo marcas em nós que vão ficando no nosso inconsciente e vão determinando uma maneira de pensar sobre aquela situação X específica que trouxe essa marca, esse registro nas nossas memórias do corpo. Então a gente acredita que tudo isso é algo real, porque a gente vivenciou. Então temos uma tendência a ficarmos pensando naquela questão passada, remoendo os pensamentos, alguma situação que deixou uma marca, uma mágoa, uma raiva. Então esses pensamentos, essas experiências ficam em nossa mente de forma muito mais clara e muitas vezes de forma negativa. Então aquilo fica incorporado em nós. Só que para pensar positivo, a gente precisa pensar no momento presente, que é uma situação difícil de viver, pelo nosso estresse a gente vive sempre voltado com uma ansiedade do futuro ou presos ao passado. Então precisa colocar o seu pensamento no momento presente para você encontrar o seu ponto de partida, onde você está, como você é, o que você é na essência, e a partir desse ponto de partida definir o que você quer para o seu futuro. Só que por que a gente não pensa positivo, por exemplo, para agora e para frente? Porque a gente não acredita, simplesmente isso. Como a gente não vê o futuro, não vê uma possibilidade futura, a gente acha que não pode, ou que não vai acontecer, ou que talvez a gente não se ache capaz de realizar algo que vai acontecer lá na frente. Então a gente tende a ficar preso ao passado. Basicamente esse que é a grande dificuldade de nós pensarmos positivo. Então eu vou fazer um esqueminha aqui só para mostrar a relação que há entre o inconsciente e o consciente, para você ver como que o inconsciente, que carrega o nosso passado, todo o nosso histórico passado, é muito maior do que o nosso consciente. Então vamos colocar aqui. Esse desenho vai representar a nossa mente, aqui dividido entre consciente e inconsciente, aqui o nosso corpo. Então o consciente ele tem
basicamente 20% do nosso ser. E inconsciente, os outros 80%. Isso, com certeza, vocês já devem ter ouvido falar, que tem até aquela imagem do iceberg, né? A ponta do iceberg é a nossa consciência, aquilo que nossos sentidos veem, né? Aquilo que está mais ligado ao nosso dia a dia, a nossa experiência do dia a dia, a corrida pela batalha da vida e tal, o estresse. Então está aqui a nível consciente. E o que está inconsciente tem muita relação com o nosso corpo. A formação do corpo, como o seu corpo reage, como ele está habitualmente, o que você come, o que o seu corpo busca, está muito ligado a essas crenças que foram formadas ali naquele período do 0 aos 9 anos de idade. Então os pensamentos que remoem, as dificuldades que você tem de se realizar, de se conhecer, de planejar o seu presente para melhorar no futuro, tudo isso está muito ligado a essa questão que está no inconsciente. E aqui então é onde nós podemos ativar, né? Onde nós podemos realmente pensar. Tem um pensador muito interessante chamado de Bob Proctor, que ele coloca um conceito muito interessante. Ele diz que as pessoas não pensam. E aí, se a gente for pensar nessa linha de pensamento dele, a gente pode duvidar e dizer, não, eu penso, né? O tempo todo eu estou pensando. Só que ele não quer dizer esse tipo de pensamento, porque esse é um tipo de pensamento que pensa pela gente, que são os pensamentos automáticos, que levam você a fazer muitas vezes coisas que você não quer, os pensamentos sabotadores, né? Então isso não é trabalhar com a maior qualidade que nós temos, que é o pensamento. O pensamento mesmo é aquilo que você cria e gerencia o pensamento para você seguir uma direção, colocar o seu foco, atingir seus objetivos, mudar o seu corpo se for preciso, colocar toda a sua biodinâmica em direção à realização dos seus sonhos. E para isso precisa de um esforço enorme nesse autoconhecimento para fazer essa transformação, porque você vai encontrar as barreiras que muitas vezes não estão fora de nós, ou a maioria dos obstáculos estão dentro da gente mesmo. O que a gente acredita que a gente pode fazer. Então, o corpo, tendo todo o conteúdo do inconsciente, ele tem sentimentos. Então, é muito comum você querer uma coisa, pensar numa coisa, só que o seu corpo está querendo outra coisa. O seu corpo diz outra coisa através de sinais. Porque ele tem sentimentos que estão ligados a hábitos, que já estão enraizados, e as suas ações, o que você faz. Por isso que se diz que é tão difícil a gente mudar um hábito, porque ele está crônico dentro de nós no inconsciente. Então vai exigir uma grande força de vontade do nosso lado consciente. E aí então, pensando nessa questão, a gente precisa criar a nossa vida, criar o nosso futuro, criar o que a gente quer. Então você precisa pegar ali um caderninho e começar a pensar o que eu quero realizar, o que eu quero fazer, e começar a fazer um plano de vida, o que eu quero transformar em mim, né? E qual é a ferramenta que a gente usa, que é uma arma poderosa que o ser humano tem, que nenhum outro animal tem. Tem a consciência, o animal não tem uma consciência, ele simplesmente age por instinto. O ser humano desenvolveu uma consciência que faz com que ele pense, repense, se reestruture internamente e crie um futuro. Então esse pensar, repensar e modificar internamente vai fazer toda a mudança na visão interior e na visão daquilo que você quer. E isso é o primeiro ponto. É como você fazer um desenho de uma arquitetura. Antes de você construir o prédio, você tem que fazer o desenho primeiro. Então você faz todo um estudo, faz o desenho e aí depois você constrói o prédio. Então as nossas realizações partem também desse princípio. E aliás, todos nós já fazemos isso, só que muitas vezes a gente não pensa que o processo é por aí. Simplesmente as coisas vão acontecendo e às vezes tem coisas que dão certo, outras não, mas necessariamente passa sempre por isso. Por quê? Porque a natureza só gera uma árvore com frutos se você tiver uma semente enterrada lá. Se não tiver semente, não existe vida. E dentro da gente, para ter uma realização palpável, onde você enxergue no futuro, mais cedo ou mais tarde, primeiro tem que ter a semente. E as sementes são as imagens internas daquilo que você quer. E aí então a gente normalmente não acredita nisso, né? Eu tenho amigos que eu já conversei e outras pessoas também que já conversei sobre isso, e eles não acreditam que eles podem criar a vida deles através de uma forma prática, uma forma sob controle. Então, por exemplo, os pensamentos esses que estão no inconsciente, que vêm remoendo a gente não tem muito controle sobre eles. Não dá para você impedir os pensamentos, nem é bom, inclusive.
É até bom que você deixe eles passarem e não se identifique com eles. Mas eles sempre vão aparecer. Dificilmente a gente consegue um estado vazio da mente, digamos assim. Mas o que a gente pode fazer é imaginar. E a partir do momento que você usa o poder da sua imaginação, você mobiliza as suas células. Porque se você imagina alguma coisa, aquilo ainda não existe. Mas você criou a possibilidade. E ao criar a possibilidade, o seu corpo, o seu inconsciente, como ele não rejeita a informação, ele aceita tudo que você manda para ele, o inconsciente também não sabe dizer se aquilo que está na tua mente é real ou é imaginário. Ele vai proporcionar as mudanças necessárias nas células para que aquilo que está na tua mente se torne real mais cedo ou mais tarde. Entende? Então é uma, vamos dizer assim, se é que a gente tem um poder como ser humano, o poder é esse, de transformação, utilizando uma ferramenta poderosa que é a imaginação. Então, por exemplo, se você fechar os olhos agora e imaginar você sendo bem sucedido, você trabalhando naquela empresa que você quer, encontrando ali um ambiente favorável, recebendo um salário que você acha que é digno para você. Se você se vê mais magro, mais atlético, mais dinâmico, mais saudável, se você consegue ver você perdoando uma pessoa, abraçando ela, imaginando, chorando com ela, criando um clima gostoso, se você consegue criar isso na tua mente, você já plantou a semente para que aquilo aconteça. Só que você precisa o quê? Acreditar que isso é possível. Acreditar que as coisas funcionam assim. Então você pega o seu caderno e escreve tudo aquilo que você quer melhorar, e à medida que você vai escrevendo, naturalmente surgem imagens na sua mente daquilo sendo feito. Então o processo passa por aí. Aí, para os céticos, digamos assim, que não acreditam muito nisso, se você fizer uma autorreflexão, você vai ver que quando você pensa em alguma coisa, normalmente a gente pensa pelo passado e muitos pensamentos negativos. Quando você pensa em alguma coisa, você cria uma imagem junto com o pensamento, que vai te trazer uma sensação ruim. Tá certo? Então você já pratica isso, só que pratica para o lado negativo. Não é? Quando você pensa que uma pessoa está muito mal e que ela pode piorar, você pensa ela pode piorar, você cria uma imagem da pessoa mal, chorando, ficando mal, cada vez pior, e aquilo mexe com você lá dentro, te traz uma tristeza, você pode até chorar de acordo com essa combinação, porque o inconsciente é o corpo, que é o sentimento, que é o coração, mas ele parte de uma imagem, você visualiza. Então a gente já faz isso, só que faz para o lado negativo. E que tal fazermos para o lado positivo? Então o exercício da aula de hoje é um exercício que deve ser feito todos os dias, você pegando um caderninho e fazendo anotação, o que você quer, como você quer, e faça perguntas para o seu inconsciente, do tipo, nunca diga, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho dinheiro, eu não sou forte o suficiente, não é para mim. Nunca diga isso, diga sempre ao contrário, fala assim, como eu posso para conseguir isso? O que eu preciso fazer para conseguir isso? Quais as atitudes que eu preciso tomar para chegar até lá? E essa questão está um pouco complexa, mas se eu fizer isso, talvez eu possa... Por quê? Porque essas perguntas, como seria ser, o que eu posso fazer, desperta a sua imaginação, que é tudo que você precisa para melhorar. A imaginação que atrai pensamentos positivos, que atrai uma imagem positiva no futuro, que vai fazer o seu corpo ir na direção. Porque a gente só muda se a fisiologia mudar. Porque só o querer não funciona, só falar assim, eu quero, eu vou fazer, eu consigo. Se você não colocar o seu corpo para modificar, colocar a cara para bater, enfrentar, colocar sua fisiologia ali junto, nada acontece. Por quê? Porque só acontece as mudanças a partir do sentimento e não só do pensamento. É pensamento que cria a sensação, o sentimento, aquela sensação interna. E isso vai fazendo as memórias, que inclusive você tem muitas delas aqui no seu inconsciente no futuro, impregnadas no seu corpo. De tudo que você passou lá do 0 aos 9 anos, e claro que depois disso também. Mas do 0 aos 9 é o período mais crítico, né, do nosso aprendizado, né? Tá bem? Então faça esse exercício, coloque lá, comece a treinar o poder da sua imaginação, que você... E não desanime. Se você achar que eu estou fazendo isso, faz uma semana, não percebi diferença nenhuma. Poxa vida, quantos anos você tem? Quantos anos você imaginou o contrário, o negativo? Não é um milagre, né? Mas o exercício é constante. E é isso que produz pensamentos positivos. Porque o pensamento positivo vai aos poucos anular os negativos. Ele vai tomar conta.
né? Você tem os dois ali, se você estimula o positivo, ele vai ficar mais... E isso faz com que você passe a maior parte do tempo bem, mesmo passando por crise, por dificuldades. Você consegue visualizar e seguir adiante, enfrentar os problemas e assim por diante, tá bem? Então espero que você tenha gostado do vídeo, faça as práticas e comente o vídeo. Como é algo que talvez para um ou para outro de vocês seja novo, não sei, tire dúvidas, a gente não aprende de primeira, eu estou sempre aprendendo com isso, faz anos que eu faço isso e ainda estou aprendendo e vou sempre aprender. É algo que a gente trabalha com a gente, né? A nossa ferramenta somos nós mesmos, então é sempre um trabalho constante, tá bem? Então obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.